Irmãos e irmãs, um excelente dia. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, nós interrompemos a sequência iniciada ontem de leitura do livro da sabedoria, por se tratar hoje da festa da dedicação da Basílica de Latrão. Então, o nosso texto, sempre voltado para aquele tema de Jesus como verdadeiro templo, o corpo de Jesus como um verdadeiro templo a ser reconstruído e reconstruído, aproximando também, claro, sempre de uma leitura a partir da igreja, uma leitura eclesiológica desse tema. Então, a leitura proposta hoje para a primeira é a de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 2, 8 a 9 e o versículo 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde chegar o rio, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês dará novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Essa leitura do profeta Ezequiel nos mostra uma bonita visão de que o templo é assim fonte de uma água, dele brota uma água que por onde passa comunica a vida. Naturalmente a gente sempre então se aproxima da compreensão de que a igreja é no mundo exatamente este lugar, ou a terra de onde brota, o solo de onde brota, o espaço de onde brota uma água que dela transborda e por onde passa vai irrigando e produzindo vida e vida em abundância. O interessante é que o Salmo 45 é uma resposta tão direta a esse texto, porque o refrão diz que os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Exatamente traduzindo essa ideia de que um braço de um rio, ou os braços de um rio, às vezes o rio tem vários braços, vai comunicando, levando vida por onde ele passa, fazendo brotar flores, frutos e comunicando vida por onde ele passa. O Senhor para nós é refúgio, vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, entendendo que o Senhor é esse rio, né? Ele é refúgio, vigor. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio, é o refrão do Salmo, vêm trazer alegria à cidade de Deus e à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, ao reprimir as guerras na face da terra. Lembrando do nosso refrão, então, muito próximo da primeira leitura, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus e à morada do Altíssimo. E o evangelho de hoje, na festa da dedicação da Basílica de Latrão,
é o de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, ou seja, Jesus se encaminhou ao templo. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Veja que interessante que do ponto de vista histórico, o fato narrado pelo Evangelho tem já sim um significado de zelo pela finalidade última e primeira do templo, que é exatamente ser, como diz a visão do profeta Ezequiel no capítulo 47, este lugar de onde brota uma água que por onde vai, conforme o refrão do Salmo, nos seus braços, por onde ela passa, onde ela penetra, onde ela chega, ela comunica vida. O que Jesus vê acontecendo dentro do templo é um desvio absurdo, grosseiro de finalidade do templo, que estava segundo aquela prática que ele tinha ali diante dele, sendo condenado à esterilidade, a não ser mais o lugar de onde brota esta água que comunica a vida, mas uma casa de comércio. Jesus foi bastante firme, bastante duro, exatamente porque ali o templo deixava de ser a fonte, o lugar exatamente de onde brota, escolhido pelo Pai, como casa do Pai, para dele fazer brotar e jorrar a água que comunica vida aos seus filhos. De alguma forma, com esse desvio de finalidade, a vida que deveria brotar daquele templo, nas suas atividades, todas voltadas para a aliança de Deus com o seu povo, ela estava sendo dizimada, não comunicada. Ou seja, o templo que deveria ser a fonte, o canal de comunicação dessa vida, estava se tornando ali estéril, seco, morto, sem gerar vida. E Jesus então, na sequência, é questionado por que ele foi tão incisivo, foi tão duro, por que agiu desta forma. E aí Jesus aproveita e nos ensina que ele é este novo lugar. O coração aberto de Jesus, dele brota uma água, A água que brota do lado aberto de Jesus é exatamente esta nova água que comunica vida nova, vida em plenitude. E quando Jesus ressuscitou, então tudo isso ficou muito claro. Ele é o novo templo. Ele fala da reedificação de um templo em 3 dias, falando do próprio corpo. E nesse sentido nos faz entender que ele é este novo lugar, de onde brota a água viva, que por onde passa comunica a vida e vida em abundância. Que o dia de hoje seja para nós um dia da gente experimentar que o braço do rio que comunica a água viva também chega até nós, comunicando vida plena. Um dia abençoado para todos.